Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Gleison Rodrigues Ribeiro, sou da cidade de Presidente, Venceslau, professor de Educação Física, primeiro secretário da ABRE, também do estado de São Paulo. E estou aí nesse congresso baiano de recreação para trabalhar o foco com vocês em recreação em acampamento cristão. O que seria isso? Quando Jesus fala, vinde a mim as criancinhas, é uma frase assim maravilhosa que eu gosto de sempre estar trabalhando nesse contexto. Vinde a mim as criancinhas, pois dela é o reino do céu. É nesse momento que eu levo a recreação, a brincadeira, os jogos, para trabalhar a parte de espiritualidade dentro desse contexto. O que é nada mais, nada menos que o resgate da essência de todo ser humano. Todo ser humano nasce bom. O mundo que o transforma. E a recreação, os jogos, a brincadeira é uma forma maravilhosa de nós estarmos trabalhando dentro desse contexto. Tá? Dentro desse contexto que leva a reintegrar o ser humano a esse espaço, ao encontro com si mesmo. Porque desde pequeno a criança ela já brinca. E às vezes nós vamos acabando com esse valor dentro da gente. O ser humano vai crescendo e vai esquecendo de brincar. Então, eu trabalho muito em acampamentos cristãos, onde eu vou trabalhar o quê? O resgate do ser humano. Porque na realidade o brincar é coisa séria, a recreação é coisa séria. Por que é uma coisa séria? Eu não vou entrar no contexto do que é o brincar, do que é a recreação, mas no contexto do quê? De que tudo isso nos leva à formação do ser humano. Quando eu vou trabalhar esse tema, eu tento falar um pouquinho do amor, do companheirismo, de tudo aquilo que leva a gente, através dos jogos, através do brincar, para uma coisa mais espirituosa, trabalhando o lado motivacional, o lado espiritual e o lado também de companheirismo. Isso tudo integra o ser humano, tá? De uma maneira bem ampla, eu levo tudo isso para quê? Para que eu possa conduzir cada vez mais as brincadeiras, os jogos, a recreação de uma maneira séria. Por quê? Porque tudo tem uma regra. Tudo na nossa vida tem uma regra. E eu não venho aqui distinguir a religião. O homem como ser cristão. Eu não venho aqui debater qual religião que você é. Se você é cristão, se você é católico, se você é evangélico, se você é espírita. Não. Eu quero levar a brincadeira, os jogos, a recreação como uma formação do ser humano, independente de qualquer religião que ele atua. Mas, de uma maneira ampla, eu trabalho muito assim nos acampamentos da igreja, buscando levar esse perfil, tá? Com respeito, dignidade, sempre falando uma passagem bíblica, sempre lendo algum trecho de motivação, sempre levando uma reflexão para que o aluno, o adulto, as famílias, eles possam saber que o brincar também é um resgate muito importante dentro da vida de qualquer pessoa. Até os animais, eles brincam. Então, de uma maneira assim bacana, de uma maneira respeitosa, eu venho cada vez mais trabalhando esse assunto dentro das igrejas. E é tão bacana porque cada vez mais estão aparecendo pessoas, aparecendo igrejas, para que eu vá trabalhar esse lado motivacional dentro do campo da recreação. É uma maneira de estar resgatando a nossa recreação, o nosso brincar, e uma maneira de estar resgatando o ser humano como um todo também. Tá? A partir do momento que eu levo o ser humano a despertar a criança que tem dentro dele, eu levo ele a conhecer o outro lado da vida, que vale a pena viver, vale a pena sorrir, vale a pena brincar. E é tão interessante isso porque cada vez mais eu tenho cada relato de partilhas que através de uma brincadeira a pessoa foi lá no fundo
foi lá no fundo e resgatou a sua infância, resgatou aquele lado menino, aquele lado menina, porque Jesus também foi criança, Jesus também brincou, Jesus chorou, Jesus se perdeu no templo também, e é muito interessante isso. E eles acabam fazendo uma comparação. Nossa, tio Gleice, que legal isso, né? Olha aquela brincadeira que você me despertou, eu fui lá na minha antiguidade. E de que maneira eu faço isso? Através de música, através de dinâmica, através de teatro. Eu vou fazendo com que as pessoas se interagem mais e façam cada vez mais voltar a si aquela criança que existe dentro dela. Porque todo mundo tem uma criança dentro de si. E dependendo a idade que você tenha, se você tem 5, 10, 15, 50, 90 anos, você tem uma criança dentro de você. E é muito bacana. E até dentro da Bíblia, isso fala que Jesus foi criança, Jesus brincou e muito, Jesus chorou, né? E eu vou trabalhando esses lados dentro da recreação. Às vezes com passagens bíblicas, às vezes com partes pequenas da Bíblia, mas que fala o poder do brincar, o poder do sorriso, o poder de curar. Porque através de uma brincadeira, através de um sorriso, de um abraço, de um aperto de mão, nós podemos levar essa cura para as pessoas. Porque o mundo hoje aqui fora está acabando com tudo isso nas pessoas, né? Então eu tento resgatar essa dinâmica do voltar a ser criança. Tem uma dinâmica muito bacana que eu levo as pessoas, né, a pensarem lá quando elas nasceram. E vou cantando as músicas infantis que vai relembrando as passagens delas da criança. Gente, não é nada de regressão, não é nada disso. Eu vou contando histórias, como eu conto a minha história. Eu gosto de trabalhar muito com música, eu gosto de trabalhar muito com teatro, com dança, mas que leve esse resgate. Porque a criança, quando ela é pequena, ela não tem malícia. E nos acampamentos cristãos, isso eles acabam analisando depois. Nossa, tio Gleice, né? Nós brincamos, nós relamos, nós sentamos um atrás do outro e não teve malícia nenhuma. E que cai por terra qualquer malícia que existe nesses locais, se existe. Então, é uma maneira muito gostosa de se trabalhar. Trabalhar o lado espiritual, o lado do amor, da caridade. Você se colocar no lado do outro e no lugar do outro. E é legal o feedback que a gente recebe depois. Gente, tenho vários relatos de pessoas assim, eu cantando Boi da Cara Preta, a pessoa começar a chorar, ter um resgate assim enorme, maravilhoso da sua infância. Então, estou aqui aqui de uma maneira muito simples e muito humilde e que leve vocês a refletirem a tudo, tá? Eu não falo só recreação e acampamento cristão, mas em tudo que vocês forem fazer na sua vida, que leve muito amor, que leve a caridade, que leve a paz, que leve a luz, porque cada vez mais o mundo está precisando disso, tá? E eu estou aqui de uma maneira muito breve, mas que possa ter colaborado com alguma coisa na formação de vocês, tá? Qualquer coisa pode entrar em contato, tio Gleice está aqui de braços abertos, coração escancarado para receber qualquer dúvida de vocês, né? E em breve, se Deus quiser, vai estar saindo um livro aí, Recreação para Acampamento Cristão, onde nós vamos dar muitas dicas, passagens da Bíblia e aonde a gente vai ver o que vai acontecer aí, né? Que nem essa chuva que está caindo aqui nas minhas costas agora, né? Que seja uma chuva de bênçãos na vida de vocês. Um grande beijo.